Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos aguardar um pouco o Instagram comunicar que estamos online. Eu vou ajudar aqui um pouco. Podem ir entrando, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aguardando um pouco o Instagram comunicar que começou uma transmissão ao vivo. Ok? Enquanto isso, eu estou ajudando aqui ao Instagram fazer esse trabalho. Seja bem-vinda, Luma. Daqui a pouco eu lhe chamo, tá? Só aguardar um pouco as pessoas entrarem, tá? O Instagram tá avisando. Eu lhe chamo já já. Boa noite, Sérgio. Tá, Luma, eu vou lhe chamar porque aí a sua audiência também termina sendo comunicada a partir do momento que você entra comigo, ok? Então, eu vou fazer isso agora. Olá, Olá, boa noite. boa noite. Tudo bom? Tudo certo? E com você? Tudo tranquilo? Tudo bem? Deixa eu ligar Coisa essa. boa você ter aceitado esse convite para estar conosco aqui hoje. Liguei a luz aqui, mas fica refletindo no óculos. Deixa eu pôr. No, a minha também. Eu tenho que estar mais ou menos com a cabeça meio baixa, assim, porque termina refletindo um pouco. Fiquei feliz demais com o convite, é sempre uma honra. Eu sempre fico muito feliz de poder falar sobre Mindful Eating. É algo ainda muito novo, né? Acho que aqui Uhum. e mais ainda no Nordeste, né? Eu digo em Recife, então muita gente eu falo, as pessoas sequer conhecem. Eu É, fico sim. feliz de poder trazer esse conceito, né? Mas eu digo que o Mindful Eating, apesar das pessoas, né? Quando a gente estuda como uma abordagem, mas Uhum. como uma forma de viver mesmo, sabe? É um modo um estilo de vida. É estilo de vida, é isso mesmo. Primeiro eu conheci o Mindfulness, né? E Uhum. depois eu cheguei até o Mindful Eating e assim, mudou a minha vida. É isso, eu não tenho... O Mindfulness mudou completamente a minha vida. É tanto que eu fiz a segunda graduação, né? Que eu estou finalizando, que é nutrição. A primeira graduação não tem, assim, não tem muito a ver, que é hotelaria, né? As pessoas acham que não tem a ver, apesar de que dentro do curso, o curso de hotelaria é bem completo, né? Então, até tinha cadeira de nutrição dentro, então eu até Uhum. algumas disciplinas e tudo, que a gente chama cadeira aqui, né? A gente fala, mas é disciplina. Então, realmente, e aí depois, né,
de um curso de 8 semanas de Mindfulness, eu comecei, assim, durante o curso e depois do curso, a repensar muitas coisas, sabe? Para a minha vida. E uma delas era o que eu queria para a minha vida, assim, o que eu queria construir para a minha vida, né? E que eu precisava fazer isso agora. E que a gente... A vida, ela é curta, é tudo muito impermanente. Eu acho que a maior riqueza do que eu acho que o Mindfulness me passou é a impermanência. E eu falei, não, não é, a hotelaria não ia me dar, apesar de eu amar o que eu fazia, não ia me dar a longo prazo o que eu estava buscando para a minha vida. Eu disse, eu tenho que buscar Uhum. agora, então. E aí foi onde eu mergulhei, fiz curso de nutrição, aí entrei na pós de comportamento alimentar, e hoje eu amo isso, né? Tanto formada como instrutora, quero aí fazer outros protocolos, porque existem 3 protocolos, Do Mindful Eating. e mais são validados no mundo todo, sabe? Uhum. Eu é um deles, então eu poderia dar, eu posso fazer isso aqui, eu posso fazer em qualquer lugar do mundo, contanto que eu saiba. Uhum. E existem mais 2, e tem um que eu sou especialmente encantada, porque eu fiz um curso com ela, né? Que é Char Wilkes, e me fugiu o nome dela agora, que ela é médica e ela é monja também. Ela que é a criadora do protocolo, e eu sou muito fã dela. Fiz um curso dela em São Paulo ano passado. Fez um ano ontem, que eu estava em São Paulo fazendo um curso com ela. E desejo fazer essa formação ainda também. Coisa boa. Eu sempre falo, né, que o Mindfulness muda a vida de qualquer pessoa, né? A mesma experiência que você teve de mudança, eu tive também quando eu me deparei com o Mindfulness. Sem dúvida alguma, ele transforma a vida da gente, né? E entender que, na verdade, ele potencializa aquilo que a gente já tem, né? Que é a atenção plena. E aí o treinamento, né? Através de um programa de Mindfulness, também que existem vários protocolos, né? De um programa de Mindfulness, ele permite que a gente potencialize, ou seja, resgate, né? Essa capacidade que a gente tem, que é de viver em atenção plena, quer dizer, de estar atento a tudo que a gente faz e como o Mindful Eating, né, o Mindfulness, e como outras coisas. Né? Eu sou profissional de educação física, então a atividade física também, ela como é a meditação, ela deve ser um hábito, né? Ela deve fazer parte de um estilo de vida. Né? E a Não gente, mera... Pode né, falar. a gente pode praticar atividade física como uma prática formal, digamos assim, de mindfulness, né? Uhum, O programa isso. Eating, a gente tem uma semana, esse programa, o programa que eu sou certificada, são 10 semanas, mais a semana de introdução, mais a apresentação. No final das contas, acabam sendo 11 semanas. Então, realmente, é quase 3 meses. E uma das semanas a gente dedica a falar sobre movimento consciente, sobre consciência Uhum. corporal, sobre como o nosso corpo é ávido por movimento e como a gente deve buscar, né? A gente sair assim um pouquinho da caixinha e pensar só musculação e as coisas mais tradicionais. A gente começar a pensar em todas as possibilidades que a gente tem de mover o nosso corpo, né? A gente tem tanta possibilidade de mover o corpo e a gente é tão, sabe, essa coisa de 30 minutos de musculação e É. gosta se não é para você. Então, Muito preso a prescrições, né? A gente é muito preso a prescrições. Também é uma característica da nutrição também, né? A coisa muito preso à prescrição. Tem que ter a dieta, tem que ter um programa alimentar organizado. E a gente sabe que do melhor de tudo é a gente viver o que a vida nos oferece, claro, de uma forma consciente, né? E aí essa discussão desse debate da profundidade, da ampliação da consciência e o mindfulness, né, nos promove essa possibilidade da gente fazer essas imersões e estar consciente do corpo, estar consciente das nossas relações, né? é uma consciência geral, assim, é para a vida, É, né? isso, sem dúvida. A base do programa de Mindful Eating é mindfulness. Sem mindfulness, a gente Sim, não tem mudança. sim, A gente sim, não. sim. E aí, engraçado que eu estava agora, antes de entrar aqui com você, eu estava trabalhando no meu TCC. E é sobre Mindful Eating, então eu tenho estudado ainda mais sobre mindfulness. A coisa boa. E estou muito encantada assim, com os estudos que eu venho, né, que eu venho encontrando, da comprovação de benefícios de alguns, assim. Você imagina, mas eu não sabia que tinha estudo sobre. Por exemplo, eu achei um estudo
que fala sobre a qualidade dos relacionamentos, homem e mulher, dos casamentos, Uhum. quando são praticantes de mindfulness, né? Então, as pessoas se encontram mais felizes porque elas conseguem encontrar felicidade no pequeno, né? Então, essas coisas pequenas da vida, onde a gente não consegue ver felicidade ou achar que, acho que de forma geral a sociedade tem como esses momentos de êxtase que são felicidade. Não conseguem perceber a felicidade em acordar, tomar um café, tomar um chá, sentar com sua mãe, seu filho, né, seu marido, sua esposa, enfim. Então, as pessoas são mais felizes e elas têm relacionamentos, casamentos muito mais duradouros e melhor Uhum. relacionamento interpessoal de forma geral no trabalho. Então, o Sem ambiente de dúvida. trabalho é mais saudável, você é mais feliz no trabalho que você faz, seu casamento dura mais, né? As pessoas passam mais tempo casadas e fazem disso assim, como se quando tem algum problema, né? Ou, enfim, discordam em tudo, a gente vê de outra forma, né? Não existe certo e errado, existe a forma como a gente simplesmente vai manejar isso e levar para esse sucesso. Então, assim, acho que eu fiz o curso já faz 6 anos, 7 anos, o meu grupo de 8 semanas. O de Mindful Eating eu fiz há 3 e eu sou formada como instrutora há 2. E aí eu não tenho estudado autocompaixão também dentro do Uhum. porque eu acho que sem autocompaixão não tem mindfulness, né? A gente precisa da autocompaixão. É. E aí, cada vez mais, eu sou muito maravilhada com esse mundo, com tudo isso. Ah, isso encanta mesmo, É, encanta. Tem me encantado também, a cada passo que eu dou, eu tenho me encantado cada vez mais com a proposta do Mindfulness, os benefícios, e assim, o legal disso é que a gente sente o benefício na própria pele, né? Eu sempre digo que quando eu falo sobre Mindfulness, quando eu falo sobre meditação, eu não estou falando algo que eu li, ou algo que eu ouvi falar, ou algo que alguém me relatou, né? Mas sim aquilo que acontece comigo, né? O que tem acontecido comigo, ou seja, eu não levo o conhecimento teórico, apesar dele existir e ser cada vez maior, né? A gente tem um cenário de publicações hoje dos benefícios de mais, alguns ainda precisando mais estudos, com maiores rigores científicos, mas a gente já tem notícias de que vários e vários benefícios já são acometidos quando se ingressa no programa de Minds, mesmo até programas mais reduzidos, né? 4 semanas, já tem impactos de benefício. Mas o mais importante é quando a gente relata o benefício que nos traz, né? O que nos tem trazido, né? E isso, para mim, é o que enche os olhos, né? Então, cada vez mais que eu faço minha meditação diária, e de vez em quando eu estou repetindo o meu programa de 8 semanas de Mindfulness, então, assim, exatamente no sentido de que isso muda a vida, né? Isso muda a vida das pessoas. Mas, Luma, veja só, a gente começou com esse bate-papo inicial para poder as pessoas chegarem, as pessoas estão chegando, e aí a gente vai oficializar agora essa nossa conversa. A gente tem algumas perguntas, eu acho que a população que está chegando e que vai assistir essa live mais adiante, né, que vai ficar disponível no meu perfil, querem tirar dúvidas, né? Na verdade, não é nem tirar dúvidas, talvez mais conhecer o que é o Mindful Eating. Mas antes disso, eu vou lhe apresentar, tá? Vou fazer essa formalidade, me permita. Luma Alves Santos é de Recife, também sou de Recife, viu, Luma? Resido em Caruaru hoje, mas sou de Recife, sou pernambucano, né, nordestino como você, e eu acho que a gente tem uma responsabilidade até maior, né, pelo fato de estarmos num centro que é desvirtuado desse grande centro, onde está se estudando, né, está se aprofundando, principalmente São Paulo, né, que tem centralizado, né, um pouco do Rio de Janeiro, mas muito mais São Paulo, tem centralizado aí as investigações, o que tem trazido de informações e etc., nessa área que a gente está debruçando. Mas Luma Santos, ela é instrutora de Mindful Eating, ela já falou, mas eu estou reforçando, formada pelo método Sufi Deran, né? Também tem formação em hotelaria e está é concluinte do curso de nutrição. E também Falta um mês. tá, Falta um tá faltando um mês, olha aí, tá vendo? Já é nutricionista, já. Precisa só sair agora a carteira do conselho para poder ter mês. autorização, né, para atuar. E conclui a especialização, está brevemente também concluindo a especialização em comportamento alimentar. Não é isso? Isso.
além de ser praticante de meditação há 5 anos e de yoga há 2 anos, né? E isso é... Você quer falar mais alguma coisa sobre a sua formação? O que foi que eu deixei de falar? Não, eu acho que já tem engraçado isso, que a gente tende a... Estava fazendo uma live recente com uma amiga e a gente estava falando isso da formação, né? Que a gente tende a apresentar como esse currículo todo Uhum. profissional, mas às vezes a gente tem tanto currículo, mas e a prática? E como é que a gente faz? Tem um livro que eu gosto muito, que é As Coisas que a gente só vê quando desacelera. Eu adoro, é um livrozinho pequenininho, azul. Eu até disponibilizei ele no meu canal do Telegram, ele em PDF. E ele fala muito, né, disso, assim, da gente, às vezes, falar tanto se apresentar com tantos, né, tantos títulos, mas de verdade, quem é a gente, né? Então, eu sou filha, eu sou noiva, eu sou irmã. Então, acho que a nossa vida, né, eu gosto de dizer isso também, porque a gente não é só o que a gente como papel profissional, né? Mas todos os Uhum. papéis que a gente desempenha, como voluntária, enfim. Então, É isso foi, mesmo. te agradeço, fui muito bem apresentada. Essa coisa de papéis é interessante. Tem um autor, eu não sei se você já leu, acredito até que você já tenha conhecido ele, que é o Eckhart Tolle, que é o escritor do Poder do Agora. É um livro que, se você não leu, eu lhe recomendo. Leia, que ele é, para a gente hoje que está trabalhando com isso e que está emergindo nessa questão do mindfulness, ele eu diria que é um texto base, um livro didático para a gente compreender bem essa coisa de estar no momento presente. E ele tem um outro livro, que é Um Novo Mundo, que é inclusive o livro mais recente dele. Eu acho que não é o mais recente é O Poder da Presença, O Poder do Silêncio. Mas Um Novo Mundo, que é um outro best-seller dele, ele trata sobre essa questão dos papéis, da nossa identificação com os papéis, né? E aí ele chama a atenção da gente para que a gente fique atento, de fato, a quem a gente é, né? A gente é a consciência. Todos os outros papéis fazem parte desse contexto histórico, social que a gente vive, mas a gente é a consciência, essa é a nossa origem. Então, assim, você bem falou, o currículo ele é um papel, né? Ele é um papel, o currículo profissional ele é um papel que a gente exerce, né? Mas a gente exerce muitos outros papéis, né? E o mais importante desses papéis todos é que a gente junta tudo, bota num cantinho e a gente se apresenta como ser, né? Como o que a gente é enquanto essência. Isso é muito legal. Tá, Luma, só fazendo uma breve introdução sobre o tema, para que aí depois você vai ficar muito à vontade para estar falando sobre o Mindful Eating, né? A gente sabe que comer é um ato natural, né? E presente aí em vários momentos do nosso dia. Então a gente tem aí uma relação com a alimentação, né? Sei lá, 3, 4, 5 vezes, até 6 vezes durante o dia, né? A gente está em contato com a alimentação. No entanto, a correria que a gente tem vivido hoje, do dia a dia, né, tem nos levado a esquecermos de parar para saborear, apreciar os alimentos, e etc, e etc. Então, isso tem nos feito, inclusive, trazido alguns prejuízos, né, fisiológicos e até, né, sociais, até afetivos e etc, entre outros. Porque a alimentação, sim, ela faz parte desse contexto da nossa vida. E por esse motivo a gente tem ela tão importante, né, no nosso construto de estilo de vida, né? E aí a gente tem junto aí a meditação, a prática da meditação, que a gente cada vez mais tem ouvido falar e que felizmente, né, principalmente no final da década de 1970, início da década de 1980, aquele professorzinho que a gente conhece lá da Universidade de Massachusetts, o John Kabat-Zinn, traz, né, a meditação de uma forma mais sistemática, né, e de uma forma em que ele tenta liberar um pouco a meditação dos princípios religiosos, dos princípios filosóficos, para poder ela se tornar uma prática com um cunho técnico, né, para que as pessoas pudessem aderir de uma forma mais tranquila, sem preconceitos e etc., né? E a gente sabe de lá para cá o quanto a meditação ela tem sido difundida no Ocidente, já que no Oriente ela é uma prática da cultura, né? Ela já é um hábito, né? Então, Religião. isso. Então, aí a gente está trazendo isso para a gente porque é muito recente, né, 80 para 1980 para cá, que a gente tem
de fato se debruçado e começado a... E também a vinda de vários, né, de vários orientais, né, me trouxeram, né, tem um monge budista vietnamita, é o Thich Nhat Hanh, né, ele é um dos, talvez o primeiro, né, que trouxe a ideia do mindfulness para o Ocidente. Ele veio exatamente naquela época da Guerra do Vietnã, ele vinha pedir a paz nos Estados Unidos e trouxe toda essa ideia, essa filosofia, inclusive criou centros e etc. Então, o quanto a gente tem sofrido de influências do Oriente, né? E uma das influências positivas que tem ficado é exatamente a meditação e seus benefícios para a saúde física, para a saúde mental, né? Hoje, como terapia, inclusive, né? Tratamento de vários transtornos, aí a gente tem transtorno da ansiedade, depressão, níveis de estresse elevado, outras doenças, né? Que têm sofrido alguns benefícios, né? Alguns resultados, alguns efeitos com a prática da meditação. Você está bem estudando isso, né? Os impactos que a meditação tem trazido para o corpo físico, né? Inclusive para o cérebro, para a forma do cérebro, né? Para o funcionamento cerebral. Então, esse é um cenário que a gente se encontra, e nesse cenário está muito importante a questão da alimentação. E aí eu queria fazer a primeira pergunta inicial, acho que a pergunta que todo mundo está querendo te fazer é: o que é Mindful Eating? Vamos lá. Eu vou primeiro traduzir da forma literal, seria comer consciente ou comer com atenção plena. Eu prefiro comer com atenção plena porque a gente pega o atenção plena que é do mindfulness. E a gente, no atenção plena, a gente teria todos os princípios do mindfulness aí dentro, né? Então, quando a gente fala de comer com atenção plena, comer com consciência. E aí, a consciência de quê, né? A consciência de tudo que acontece fora e dentro de você. Pode parecer muito difícil ou dizer, meu Deus, é impossível você parar para comer, acho que as pessoas pensam, né? E perceber tudo. Mas é aos poucos, né? Então, a ideia é que quando a gente, não só, porque o Mindful ele fala muito mais, ele fala sobre o comer consciente, então imagina que até a comida chegar no teu prato, envolve o comer, né? Envolve também, enfim, nutrir o corpo. Mas também o ato de comer, mas também além disso. Então, emoções, sentimentos, estômago vazio, preenchido, quais são os gatilhos que me levam a comer mais, como é que eu estou quando eu paro para comer? Será que eu realmente quero comida? Será que eu preciso de comida? Será que eu estou colocando a comida no lugar de emoções, no lugar de coisas que eu não quero enfrentar, né? Como é que está esse ambiente à minha volta? E como é que ele influencia também o meu comer, né? Então, às vezes, enfim, trabalho na mesa, em qualquer canto, na mesa de trabalho, na frente da televisão, mexendo no celular, como você falou, né? As pessoas não param mais para comer, só comer, né? Então, a gente precisa comer para manter o corpo nutrido, funcionando. Eu não vou dizer nem nutrido, eu vou dizer funcionando. Por corpo funcionar, a gente precisa comer, né? Eu até estava vendo que na literatura tem algumas questões, algumas pessoas que já ficaram, eu até achei surreal. Não lembro se foram 40 dias, 30, enfim, sem alimento. E elas sobreviveram. Mas a gente sabe que aí já está se acabando tudo, né? O corpo já acabou a reserva de gordura, já está queimando músculo, já está acabando com tudo. A gente tem aí, né, na vida normal da gente, a gente come todos os dias, né? E a gente come, como você falou, 4, 5, 6 vezes, né, durante o dia. Então a gente precisa desse alimento para manter o corpo em funcionamento. Para a gente fazer o que a gente está fazendo aqui agora, a gente precisa de alimento. Mas o Mindful Eating sempre pergunta, assim, acho que essa abordagem lá no início você falou, é muito prescritiva, né, da nutrição de forma geral. O Mindful Eating vem para não ter prescrição, não tem nada de prescrição. É justamente a atenção plena, é a consciência e a presença, né? Então a gente vai entrar justamente em me perceber, perceber o meu corpo, perceber o ambiente à minha volta e notar também que história essa comida tem, né? Que hábito, ou que isso me remete, me traz, sei lá, uma história até, sei lá, de avó, de mãe, de afeto, né? A comida é cultura, a comida é religião. Então, o Mindful Eating tem tudo isso dentro. Então, a gente não fala só o que comer, a gente fala como comer, a gente fala por que comer, né? E a relação da gente também, de forma geral, com a comida. Então, o Mindful Eating
digamos assim, se as pessoas quiserem, Luma, você não respondeu, você falou um monte, eu sou muito, assim, para ser mais objetiva, essa abordagem da relação que a gente tem com a comida e com tudo que envolve comer. Da comida até ela chegar no teu prato, seja de produção, seja de embalagem, seja de descarte, inclusive. Porque quando a gente fala Uhum. de consumo consciente, a gente tem que pensar a comida que a gente está comendo. Comida é político, né? É muito político. Então, se a gente vai, se é sustentável, se não é sustentável, né? E para além disso, como eu estou. Se eu preciso de comer, se eu estou com fome, de forma muito simples, a conexão também com o nosso estômago, né? Quanto de fome eu tenho? Será que eu paro quando eu estou saciado? Ou será que eu fico muito cheia até não aguentar mais, né? Para parar de comer? Então, acho que o Mindful Eating é isso, é toda essa relação, essa abordagem, a forma como a gente come, de forma intuitiva, respeitando o nosso corpo, né? Respeitando o nosso, honrando o nosso paladar. Eu gosto assim, uma forma de comer que respeita o seu corpo, honra o seu paladar. Então, que seja saboroso, que seja nutritivo, que faça bem para você e para o meio ambiente. Excelente a sua explicação, Uma. Excelente, assim. Eu ia fazer uma segunda pergunta, mas ela já foi respondida, que é exatamente, provavelmente as pessoas perguntariam isso também. O Mindful Eating é uma dieta, é um programa? É, o que é o Mindful Eating nesse sentido? Né? Apesar de não ser uma dieta, não ter uma pressão, porque dá liberdade para que a pessoa se alimente. No entanto, né, a pessoa precisa estar atenta ou consciente daquilo que está fazendo. Ele é chamado Mindful Eating por quê? Porque ele é um programa, como é um programa Mindfulness, como é que ele se organiza? Veja, o Mindful Eating ele é uma prática, realmente. Uma prática a gente fala como uma abordagem, né? Dentro da nutrição é uma abordagem. Mas uma abordagem que a gente tem, digamos assim, um caminho. Por isso que eu digo que é um estilo de vida. Porque quando a gente fala de Mindful Eating, a gente fala de consumo. E a gente fala de consumo para além da comida. A gente fala do consumo de roupa, de produtos, né? A gente fala de consumo consciente. Quando a gente fala de mindful eating, a gente fala desse honrar do corpo e nutrir o corpo. Então, a gente fala de movimento, a gente fala de exercício também, né? Então, a gente tem o mindfulness e o comer intuitivo. O mindfulness, né? Acho que as pessoas já sabem bem o que é, porque é o que você traz sempre aqui. E o comer intuitivo é um outro conceito que foi criado por duas nutricionistas americanas, que é mais antigo um pouco do que o Mindful Eating. E na criação do Mindful Eating, que é esse conceito, com essa abordagem, né? É uma prática, não uma prática exclusiva, mas uma prática justamente para estilo de vida. Então, eu começo a praticar isso como eu pratico Mindfulness, por exemplo, né? E aí eu consigo unir o Mindfulness com o comer intuitivo. Então, é uma abordagem, é uma forma de viver, uma busca, né? Por essa consciência e essa presença. Se a gente for dizer assim, o Mindful Eating, sim, a tradução dele é para comida, mas a gente não impacta a sua comida, porque tem mindfulness. Então, a gente mexe, Uhum. inclusive, no trabalho, nas relações humanas, né? Porque isso não tem como a gente dissociar o comer das outras coisas da vida. Porque o comer ele faz parte da vida, ele está presente o tempo inteiro. Então não é isolado. Eu não tenho como dizer assim, coma isso, coma isso, coma aquilo. E se eu for para um happy hour? E se hoje eu for comer e não tiver o que você disse que era para comer? E se hoje eu for para casa da minha mãe, da minha avó, do meu avô, do meu pai? Então, assim, o comer, ele muda o tempo inteiro, né? E se eu estiver viajando em outro estado, em outro país? Então, é essa conexão da comida para além das regras. Não existe regras no Mindful Eating. Existe conexão com o corpo. E as pessoas acham que por ser liberado tudo, por poder tudo, elas vão querer. Já escutei assim: ai meu Deus, eu não posso numa liberar tudo, senão eu vou querer pizza todo dia. Aí eu vou dizer: se você estiver fazendo um trabalho de consciência em Mindful, você não vai querer. Eu tenho certeza que você não vai querer. Porque se você come pizza todo dia, seu corpo reage diferente do que se você come arroz, feijão, salada e carne, por exemplo, todo dia. Ou se você é vegetariano, se você come, se você não come carne. Tudo isso tem um impacto no seu corpo. A gente precisa perceber o impacto dessa comida no seu corpo. E quando você tem a consciência disso, eu tenho certeza que você vai querer o melhor. Para o seu corpo e para o seu paladar. Porque não é para ser sem graça também, não. As pessoas têm essa ideia, né? É, exato. Tem uma pergunta aqui que vai nessa linha do que você estava conversando,
que é da Val Feitosa, é uma reeducação alimentar dentro de um estilo de vida escolhido, seria isso, o Mindful Eating? Val, eu vou te dizer que eu entendo o que você está pensando, porque a sociedade tem um pensamento de dieta. Então, ela fala reeducação alimentar, porque a gente, no geral, tem pensamento de dieta. Se a gente pensar em dieta, seria uma reeducação. Mas o nome reeducação alimentar está dentro também da cultura da dieta. Porque como o mindfulness, o mindful eating é algo que é intrínseco. A gente nasce. A gente nasce comedor intuitivo. A gente nasce com isso, sendo que a gente perde ao longo da vida. Então, eu não estou me reeducando. Eu gosto de dizer que eu estou resgatando. Então, a gente está resgatando o comer intuitivo que existe já em você. Porque você sabe, eu digo, cada pessoa sabe exatamente o que ela precisa saber para se alimentar bem. Agora, a gente precisa parar e escutar o corpo para isso. Isso Eu aí. espero respondido, Val. Se não, você pode fazer mais perguntas também. Pode ficar à vontade. Fiquem à vontade, viu, pessoal da É, audiência, e fique também à vontade, inclusive, para mandar usar os seus aviãozinhos, porque quanto mais gente a gente puder alcançar nessa conversa aqui, mais beneficiados teremos. Então, as pessoas que estão assistindo, toquem lá no seu aviãozinho e chamem as pessoas que vocês têm a parceria aí no Instagram, que ajuda a gente a aumentar essa audiência e ajuda a aumentar as pessoas a receberem esse conteúdo tão importante, é né? verdade. E aí o Mindful Eating, né, que é esse resgate, você colocou muito bem, que é exatamente assim que eu trato a questão do mindfulness, né, que a gente resgata a atenção plena que a gente nasceu com ela, né? Eu sempre gosto o meu maior livro didático para mindfulness é meu filho de 2 anos. Quando eu observo o comportamento dele, né, se tem alguém que vive em atenção plena diariamente é ele, né? É uma criança nessa idade, né? Porque tudo para ela é novidade, tudo para ela é novo. Aquele olhar do principiante. Então, desprendidos de ruminações. Então, se ele está chateado naquele momento, daqui a 5 minutos ele nem lembra que estava chateado há 5 minutos atrás. Ou seja, a potência da atenção plena está exatamente na nossa origem, né? Então, e aí eu sempre trato da forma como você trata. Se o Mindful Eating é exatamente algo que a gente nasce com ele, que é a questão da alimentação intuitiva, esse conceito que você trouxe, eu acho que essa estratégia que está sendo discutida, essa nova abordagem, né, dentro da nutrição, seria exatamente resgatar aquilo que a gente já tem, né? Aquilo que a gente já tinha e que a gente, na verdade, não perde, a gente só deixa de usar, né? É verdade. E aí, essa é talvez o grande tchan, né, desse momento mindfulness, né, ou desse momento mindful eating, é exatamente entender que a gente vai só potencializar aquilo que a gente já tem guardadinho lá, que está adormecido, porque a gente deixou de usar, porque a gente começou a se envolver tanto com o mundo exterior, né, A gente a quer... observar muito mais o outro e as outras coisas, e aí a gente esqueceu que a nossa casa, né, que é o nosso corpo, né, ele talvez seja o nosso maior professor e está o tempo todo nos ensinando, né, nos explicando. Aí foi muito legal isso que você falou. Pode complementar. O corpo dá sinais o tempo inteiro. Um tempo inteiro. Então, é engraçado, eu digo porque eu faço os meus atendimentos, e aí eu faço atendimento individual e também tem os grupos de Mindful Eating. Mas nos atendimentos individuais, eu vou assim, na consciência e na presença de cada um, né? O que cada um vem buscando. E é engraçado, assim, de forma geral, meu público é acho que 90% feminino, né? 95% feminino. E porque o homem ele já começa numa sociedade, numa cultura em que não pode expressar emoção. E eu não expressar das emoções, a história do engolir o choro, o que é que a pessoa está engolindo junto, né? Então, muitas vezes, algumas pessoas chegam para mim, os homens que chegam para mim, chegam com muitas queixas assim, de coisas físicas, né? Ou flatulência, constipação, muita distensão abdominal, diarreia, e aí já tentou de tudo, e já passou, aí quer fazer teste de alergia, quer fazer teste disso, quer fazer daquilo. Eu disse, adianta um teste lhe dizer alguma coisa e o seu corpo não ter nada? Ou adianta o teste dizer que você
pode comer aquilo e quando você come, você se sente mal. Porque teste de alergia é uma loucura, né? Às vezes sai que você tem alergia a tudo e você nunca teve. E às vezes é uma coisa ali que não acusa e você sente. Então, fazendo esse trabalho de consciência, eu consigo uma melhora, às vezes. É engraçado, assim, é curioso, né? Engraçado, não é curioso. Como algumas pessoas que às vezes estavam há 2, 3 anos, isso e aquilo, não sei o quê. Então a gente trabalha a aceitação, a gente trabalha justamente essa questão do, olha, é isso tá posto. Não adianta você lutar contra o seu corpo. Não adianta você lutar com intolerância à lactose, ao glúten, o teu corpo não processa isso bem, né? E a pessoa fica nessa luta assim, qual o jeito que dá para tomar? E fica tomando lactase para poder comer coisa com lactose. Fica comendo. E lá o corpo sofrendo com tudo isso, né? E a gente traz a consciência, traz esse trabalho para olhar para o corpo e dizer assim, não, o teu corpo não processa bem. Quantas coisas maravilhosas, gostosas, prazerosas você pode ter, mas que não causam dano ao seu corpo. E aí acaba assim, a gente tem que trabalhar sempre essa questão, né, da aceitação desses momentos que essa coisa do não pode, né? Que é como se fosse uma restrição imposta, não é uma escolha, né? Uhum. Mas é engraçado trabalhar assim, curioso trabalhar isso com homens, porque eu percebo no começo uma coisa muito rígida, né? E pouco falar das emoções, ou como isso claramente tá, poxa, passei por um dia mais difícil, e aí nesse dia o intestino ficou mais sensível. Mas homem não tem essa permissão social de demonstrar. E aí ele vem para mim e, e fala um pouco de sentimento no começo, um tempo, né? Você vai quebrando, você vai chegando, e a pessoa reconhece. Poxa, hoje eu realmente tive um momento muito desafiador no meu trabalho, eu acho que talvez isso tenha me deixado mais sensível, e aí, de alguma forma, o corpo reagiu. Porque o nosso corpo, ele recebe toda a energia, ele recebe as emoções, recebe tudo todo. E a gente tem órgãos-alvo, né? O estresse, a ansiedade, ela vai para algum lugar. Uhum. Vai ficar doendo da garganta, o outro vai ter febre, o outro vai ter dor de cabeça, o outro vai ter dor de barriga, né? Cada pessoa tem uma reação. E quando a gente vai ficando consciente de como essas emoções afetam o nosso corpo, como por exemplo, tem gente que vai comer demais. Vai chegar à noite e vai dizer assim: ai meu Deus, meu dia foi tão estressante, tão difícil, eu mereço comer uma pizza, sei lá, ou mereço tomar um sorvete. Olha, você pode comer pizza, você pode tomar sorvete, mas não é porque o seu dia foi cansativo e difícil. Deveria ser porque você gostaria de comer isso. Porque se você está cansada, se você está estressada, você merece descansar. Você merece relaxar. Isso não tem nada a ver com comida. Então a gente começa a perceber aonde você está colocando comida que não é para colocar comida. Então eu digo assim, você está tapando, tentando tapar o buraco com comida. E ó, não vai resolver. Não vai resolver. Porque o que a comida resolve é fome. Se não for fome, a comida não resolve. É Então, o isso. trabalho do Mindful Eating, a gente vai bem fundo aí nessa parte também emocional, né? Desse... Eu até diria que ela é talvez o carro-chefe, né? Porque Uhum. quando você entende as emoções, a gente consegue trabalhar nas várias dimensões, né? Do ser, né? Porque e aí você fez uma colocação importante, essa questão do homem, ele é socialmente reprimido para não expressar as suas emoções, né? Além das características masculinas mesmo do homem ser menos sensível, né? A mulher é mais sensível, aí tem questões fisiológicas que explicam isso também, mas existe muito essa pressão social de que a gente, enquanto ser macho, né, não pode chorar, inclusive, né? Muito menos dizer que está com uma dor de barriga porque ficou nervoso na hora que ia falar com o chefe, né? E aí, se eu falar isso, eu sou frouxo, né? Eu sou molenga, então, assim, na nossa linguagem bem nordestina. Então, e entender que, não, a gente tem medo também, a gente também tem inseguranças, a gente também tem tremores, né? A gente também tem reações físicas que representam muito bem as emoções que a gente está sentindo, né? A partir Inclusive, do... Diga, desculpa, não pode falar. as emoções que você está falando são natural do ser humano. E são Isso. ações que foram feitas, inclusive, para proteção e segurança da nossa espécie. Na evolução Uhum. da espécie, a gente precisa do medo. A gente precisa dessas emoções para poder até ir a dizer, ó, não vou, por exemplo, não vou me jogar de cima de um penhasco que eu tenho medo, porque para preservar a minha vida, né? Então o medo ele faz parte da vida, como
A tristeza faz parte da vida. Então, todas as emoções, a gente como ser humano, tem isso como é inerente ao ser humano, né? Sendo que a gente precisa aceitar, senti-las, né? Isso, é exatamente isso que o Mindfulness promove para a gente, né? A aceitação é um dos pilares do Mindfulness. Então, quando você aceita, é um dos pilares, inclusive, para você alcançar a consciência, né? A consciência plena. Porque a partir do momento que eu aceito, eu não resisto. E quando eu não resisto, aquilo não torna-se mais ofensivo a mim. Então, eu entender que eu tenho medo é aceitar, eu tenho medo, tudo bem. Então, o medo, ele não sou eu o medo, né? Uhum. Eu sou maior que o medo. Não que eu vou virar agora totalmente corajoso, vou enfrentar tudo, como você falou, vou me jogar do penhasco, porque eu não tenho medo de morrer. Não, não é isso. É entender que o medo existe, ele vai existir, como existe a ansiedade, como existe a angústia, a tristeza, como existe a alegria, né, a felicidade, né, o êxtase, ou seja, todas essas emoções, né, eles existem, no entanto, é importante entender que a gente é muito maior que isso, né? E aí eu acho que é isso que o Mindfulness nos traz, e aí o Mindful Eating, nessa relação com a alimentação, apresenta essa parte tão importante que é exatamente essas questões ligadas às emoções. Não dá mais para a gente não estudar e não aprender. E aí eu tenho debatido isso também nas nossas conversas com outros convidados. Não dá mais para deixar de incorporar em nossas propostas de educação, né, a inteligência emocional. Não tem mais como a gente fechar os olhos para isso. Né? Não dá para aprender isso depois de adulto, correndo atrás do prejuízo, que é o que a gente faz hoje. Né? Eu acho que as nossas crianças, na educação básica, elas precisam começar a aprender, né, a conviver com as suas emoções, a entender as suas emoções, porque a partir daí a gente vai ter, certamente, daqui a 30, 40 anos, adultos, né, com um nível de consciência muito mais elevado. Então, é uma bandeira que eu tenho levantado, né, e eu tenho, inclusive, proposto isso para alguns colegas que trabalham na gestão pública, etc., no sentido de que a gente precisa rever. Tá aí, está todo mundo dizendo isso, né? Não é, o Brasil não pode ficar tão atrás, né? A gente tem já a Europa, a maioria dos países já tratando dessa forma da inteligência emocional, que a gente chama aqui de competências socioemocionais, né? Os Estados Unidos já tem isso incluído nos seus currículos, né? Então a gente precisa. E aí você imagina o quanto, né, de benefício a gente teria na relação, inclusive, com o alimento, né? Se a gente tem, né, essas emoções compreendidas, né? Eu acho assim, você fala isso, né? Quando eu penso em crianças, essa coisa do engole o choro é algo que é muito, assim, é tão comum escutar, é tão comum ver. E como isso é triste, assim, né? Você engula o choro, você não pode chorar. Então, por quê, poxa? Por que não pergunta por que tá chorando? Por que você não conversa, abaixa e conversa com a criança para perguntar por que ela tá sofrendo por aquilo, né? Hoje eu faço, quando tem algumas pessoas que chegam para mim com 60 anos, por exemplo, né? Com 65, muitos aposentados já. E eu pergunto para elas, qual é a fome que você tem no estômago? Seu estômago está com fome, não sabe dizer o que é fome. Não sabe como é o meu estômago com fome. Ninguém nunca perguntou para a pessoa isso a vida inteira. Agora, se você trabalha isso com criança, ela consegue dizer. Sendo que ninguém nunca perguntou também. E aí, como adulto, você não vai conseguir ter essa conexão, né? Então, eu sou super, hiper, mega a favor, também concordo com você, da gente ter isso no nosso currículo escolar, porque eu acho que a gente, com certeza, teríamos ser humanos muito melhores se a gente praticasse mais, se a gente falasse de inteligência emocional, se a gente conseguisse, inclusive sobre a alimentação intuitiva, né? Uhum, A qualidade sim. da nossa comida, porque infelizmente no Brasil a gente tem uma indústria alimentícia que acaba também vem acabando com a saúde do brasileiro, né? Agrotóxico e os ultraprocessados, questões químicas que não são autorizadas em outros países e aqui no Brasil é tudo frouxo, à torta e à direita, enfim. Então, acho que sim, se a gente realmente praticasse, entendesse. É engraçado como a criança ela traz isso de forma muito natural, né? Eu fiz um workshop com crianças e você faz, por exemplo, você dá uma uva e a gente faz uma prática de atenção plena e ela traz assim, ela quando morde, ela
é uma explosão na boca. E ela é assim, e ele vai descrevendo tudo, porque é muito, a mente está muito no presente, está muito no aqui e no agora, né? Então ela Uhum. consegue descrever exatamente o que acontece. Poxa, imagina se a gente tivesse isso desde criança, se a gente conseguisse conectar com isso. A gente tem hoje mais de 50% da população mundial com sobrepeso e obesidade, e os números só crescem. Nos 30 anos, nenhum país conseguiu diminuir ao sobrepeso e obesidade, só cresce. Em todos os países só cresce, né? A gente tem um total desconexão, né, com a comida, que é com a vida, né? Não tem como a É, gente a vida da comida. não tem. E é exatamente a obesidade é um dos sinais, né? O sobrepeso e a obesidade é um dos sinais de uma sociedade desconectada, né? Sim, É um dos sinais, como o câncer é um dos sinais, né? Como outras doenças, né? Outros, como a ansiedade é um sinal, como a depressão que tem aumentado é um outro sinal, exatamente. Quando a gente vai começar a entender, começa a entender, né? E eu acho que o Mindfulness tem essa potência de nos permitir a compreender melhor, quando a gente começa a se compreender, a entender como é que o outro também se relaciona com os sentimentos, né? E aí é esse impacto, né? Esse impacto que a forma como eu vivo, né? A forma como eu me conecto, né? Comigo, né? É quem tem exatamente mudado as vidas. Então, felizmente, Luma, pessoas como você, né? Pessoa como a gente, né? Tem tentado cada vez mais levar esse conhecimento, ou pelo menos para as pessoas ouvirem falar em algum lugar, olha, eu ouvi falar sobre isso, e que desperte, né? Porque, de fato, a gente não consegue mudar as pessoas quando elas não têm a decisão de mudar. O primeiro passo é você tomar a decisão de mudar, e essa decisão ela é individual, ela é o direito, né, que o Criador deu a gente, que é o livre-arbítrio. Né? Então, o livre-arbítrio ele é de cada ser individualmente. Né? Por isso que somos individuais, né? Somos almas interligadas, né? Seres interligados, mas individuais. E aí eu acho que esse tipo de debate, esse tipo de conversa, né, sobre um tema específico que é o Mindful Eating, ele não dá para ser desconectado do que a gente está falando aqui, né? Dessa coisa sim. desse mundo que gira em torno da gente e a gente que é o próprio mundo, né, dentro da gente. Só um parêntese, Wallace, que eu ia falar um pouco do. Você falou, né? Que a sobrepeso e a obesidade é um pouco de sinal dessa desconexão. É também, mas só para a gente não generalizar, porque Uhum, a gente tem hoje uma sociedade também muito gordofóbica, né? E, inclusive, a questão da gente chegar muitas vezes no sobrepeso e na obesidade é pela prática de dietas, que é vendido como algo saudável. Então, acho que Val falou alguma e coisa salvador da pátria, né? dos transtornos alimentares. Um dos pontos gatilho para se ter um transtorno alimentar é fazer dieta restritiva. Então, hoje a sociedade vende Dukan, Whole30, Detox, Paleo, low carb, tudo isso como algo saudável, como algo bom. E às vezes você começa numa dieta dessa e termina com um transtorno alimentar. Termina com bulimia, termina com anorexia. E aí, às vezes, uma pessoa super saudável, ela, inclusive, tem alguns hoje artigos já que trazem estudos que algumas pessoas que estão ali no sobrepeso, no início do sobrepeso, são mais saudáveis às vezes do que a eutrofia. Porque não é sobre o tamanho do meu corpo, o formato do corpo. É sobre a qualidade, por exemplo, dos meus exames bioquímicos, né? Os exames de sangue, como é que estão minhas taxas, se eu me exercito. Então, hoje a gente tem, sim, pessoas gordas, porque gorda a gente fica perguntando o que é uma pessoa gorda. É uma pessoa gorda, ela está fora do padrão, né? E aí a gente fala, mas isso é sobrepeso, mas isso é obesidade. A gente tem, de forma geral, a obesidade, não o sobrepeso, visto, existe uma discussão grande também, eu nem vou entrar, nem falar minha opinião, só vou falar assim, existem pessoas que tratam a obesidade como uma doença, e outras não acreditam que seja uma doença. Mas a gente tem, de forma geral, as pessoas que se encontram nesse IMC de obesidade, algumas pessoas, elas sim podem estar doentes, ou elas podem ter o IMC de obesidade e não estarem doentes. Só para a gente, às vezes, não rotular, porque às vezes acontece, Uhum. olha para isso como
se é vendido como, mas obesidade é uma doença inflamatória, obesidade vira grupo de risco para tudo, né? É fator de risco para tudo. Não é bem assim. Quando a gente estuda, a gente vê que é muito possível algumas pessoas, né, estarem no IMC de obesidade, porque a gente tem que lembrar isso, que obesidade só fala do IMC. Claro que pode ter, sim, muito consumo industrializado, e aí tudo vai estar sobre saúde. Mas algumas pessoas, simplesmente, a questão genética, digamos assim, desde criança já tem sobrepeso, já está fora da curva. E aí, poxa, eu vou carregar, digamos assim, como se eu estivesse dando diagnóstico de doente para uma É criança. uma deficiência, né? Uma É deficiência que você vai carregar para toda a vida. saudável, né? Uhum. Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque graças à nossa, infelizmente, né? Eu digo graças no sentido negativo, né? Contém ironia, digamos assim. Graças à nossa sociedade gordofóbica, a gente acha que todo mundo que tá gordo tá doente. Não é Tudo assim. bem. Não é assim, né? Não, e foi muito importante você ter chamado a atenção disso, que é interessante, para a gente poder exatamente não entrar nas questões da discriminação, né? Da discriminação da pessoa ser gorda ou ser magra, é a mesma de ser negro ou ser branco, de ser alto, baixo, né? Feio, bonito, ou seja, tudo isso está relacionado exatamente à forma como a gente se relaciona e aí quando eu falo da desconexão, consigo, porque eu posso estar com sobrepeso e posso estar saudável, não só pelo fato de ter as minhas taxas bioquímicas ok, mas de eu também ter a minha autoimagem, né? Ter a minha autopercepção de que eu estou bem. Então, isso também influencia tão fortemente, né? Porque eu posso estar muito bem bioquimicamente, mas eu achar que estou gordo e aí eu posso entrar de uma forma, de uma relação com o peso tão ruim que pode me gerar um transtorno, né? Um transtorno alimentar, como a anorexia, por exemplo, né? Ou até a própria bulimia, né? Ou Ah, seja, ela, dentro da anorexia tem um transtorno de imagem, né? Porque ela se pois vê é, pra. exatamente. Então, são as duas coisas juntas. É aquele mesmo problema que a gente da educação física tem enfrentado, que é a vigorexia, que é exatamente esse transtorno de imagem que a gente tem da pessoa que quer ficar cada vez mais forte e quando olha no espelho se vê magrinho, né? Se vê fininho. Então, e aí a gente sabe que isso tudo é criação da mente, né? Da mente. E aí, quando se fala desse trabalho de conexão, é exatamente esse trabalho de reconhecimento do nosso corpo, dos nossos limites, né? Das nossas sei lá, da nossa saúde biológica e da nossa saúde, principalmente da nossa saúde mental. A gente não tem como falar de saúde sem falar, né? Eu falei de exame, mas não falei de saúde mental. Não tem como falar de saúde sem falar de saúde mental. E Exatamente. a gente chama hoje já de comportamentos transtornados, né? Então, às vezes, a pessoa não tem o transtorno em si, mas tem comportamentos muito transtornados. Por exemplo, vou para uma festa e não como bolo nem brigadeiro, levo a minha marmita. Isso é um comportamento transtornado. Poxa, isso não é saudável. Porque comida Uhum. é tal, né? Comida é família, né? Então, isso faz parte do contexto. Dividir aquilo com aquelas pessoas. E aí eu vou lá e levo a minha marmita para não comer fora da dieta, para poder comer saudável. E saudável, eu digo saudável é contexto, né? Nesse ambiente, com certeza o mais saudável seria o bolo, o brigadeiro e a coxinha. E não a sua, sei lá, batata doce com frango, né? Um classicão aí. Mas, enfim, eu acho que é importante a gente É isso. olhar para isso também, né? É Essa isso. como é que tá? Eu acho que Val tinha perguntado, é uma ciência para dar com pessoas de transtorno alimentar. Val, só vou deixar claro que a anorexia, dentro do Mindful Eating, a gente não pode tratar a anorexia com Mindful Eating. Por quê? Vou te dizer. A anorexia já é muito restritivo. E elas têm uma questão psicológica muito já, né, afetada, enfim. Então a gente não pode entrar com isso, porque elas pegam isso e se pautam no comer intuitivo para não comer. Por quê? Porque não é para comer de acordo com a fome. Se eu digo que eu estou sem fome, eu não preciso comer. E aí elas realmente chegam a. Elas, no início, né? O perfil das pessoas que têm anorexia é passar fome, passar fome, passar fome, até chegar o tempo que ela se acostuma com aquilo e é como se ela não sentisse mais essa fome. Então a gente não trata a anorexia com mindful eating. Todos os outros transtornos alimentares a gente pode tratar. A anorexia não é o mais indicado. A gente pode usar depois que a pessoa está bem, a gente pode cuidar com o mindful eating. Né? A única coisa que a gente exclui de transtorno é a anorexia. Bulimia é maravilhoso, comprovado. Compulsão alimentar
comprovado cientificamente também benefício. A gente tem benefícios com todos os outros transtornos. A anorexia não é indicada. E É, isso é legal você ter trazido, porque os transtornos mentais eles são muito importantes e a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive para trabalhar com a meditação, por exemplo. As pessoas em crises graves de depressão não podem fazer mindfulness, né? A pessoa tem que sair da crise para poder o mindfulness entrar como uma terapia complementar, né? Para que aí se melhore o espaçamento dessas crises em depressão. Então, existem alguns transtornos, né, de saúde mental porque às vezes você coloca assim, a meditação ou o mindful eating ou outra forma de técnica meditativa como sendo a salvação de todos os males. Não, né? Tem que tomar cuidado que em algum momento vai ter que acontecer a intervenção médica mesmo, né? sim, sim. Principalmente numa cultura ocidental, né? Talvez a cultura oriental ela tenha um outro comportamento, inclusive com a medicina, né? Mas a gente a gente tem uma cultura diferente, então a gente ainda tem muito presente as intervenções médicas como sendo principais em casos de situações graves. E a anorexia é uma situação grave, né? É um Sim. transtorno gravíssimo. Todos os transtornos psiquiátricos, alimentares, enfim, a gente precisa do psiquiatra, ponto. Se Uhum. transtorno, tem que ter psiquiatra. Porque Aí, transtorno é doença, né? transtorno é justamente, tem CID, tá lá, tem um documentozinho que se chama Uhum. 5, que fala de todos os transtornos psiquiátricos. Dentro de todos os transtornos psiquiátricos tem a categoria do imagem, alimentar, tem todos eles. Então, quem tem transtorno psiquiátrico, né, transtorno, né, porque a gente às vezes fala assim, transtorno psiquiátrico, todos são psiquiátricos, né, porque afetam, estão aqui. Então, está aqui, é Está no psiquiátrico. juízo. Sendo que a pessoa fica pensando assim, é psiquiátrico, é um paciente psiquiátrico. A gente tem esse nome, um peso, né? Uma coisa muito. Mas nem não é. A gente não está bem. Do mesmo jeito que o corpo adoece, a mente adoece. Se a mente está doente, a gente precisa de quem cuida da mente, que é o psiquiatra. O número 1. Mas a gente, sim, é muito importante um trabalho multidisciplinar ou transdisciplinar, né? Então, a gente passa por aí. Então, a gente tem o mindfulness, a gente pode ter a nutrição, a gente pode ter, em outros casos, a gente pode ter TO, pode ter físio, pode ter muitas possibilidades aí, né? Da gente ter um trabalho, um endócrino, né? Para ver. Uhum. Precisa disso. A gente precisa regular. Tá tudo bem aqui, hormonalmente? Tá, bioquímico tá tudo bem, tá bom. Vamos ver a cabeça. O psiquiatra não tá muito bem. A gente vai mindfulness, mindful eating. O que é que a gente consegue ajudar? Osteopatia, maravilhoso também, né? É um trabalho que eu fiz, assim, descobri a minha vida e mudou a minha vida, de verdade, assim. E muitas dores, de muitas coisas que me traziam outras complicações para a minha vida. Então, obviamente, quem tem dor não tá bem, né? Não importa a dor que seja. Então, a gente Uhum. pode ter esse trabalho aí, multidisciplinar, mas se tem transtorno, tem que ter psiquiatra. Aí, depois do psiquiatra, a gente encaixa outras possibilidades, como, por exemplo, o mindfulness, né? Mas quando a pessoa tá bem. Sem dúvida. Luma, a gente conversou e já passou a hora. Tá Isso. vendo? A gente tá a 2 minutos aí de terminar nosso tempo do Instagram. Maravilha. Foi maravilhoso esse momento. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades de a gente bater outro papo sobre isso e sobre outras coisas que a gente levantamos aqui várias bolas aqui para a gente poder conversar em outros momentos. Tá? Eu agradeço de coração a tua presença, a tua participação. Tá? Queria que você também falasse aí, se despedisse. Eu Infelizmente, terminamos o tempo, infelizmente. O tempo já está aí, né? Eu agradeço demais o convite, agradeço a todo mundo aqui da audiência, todo mundo que participou, que mandou mensagem, que está interagindo. Eu agradeço demais aqui, Didier, né? Acho que Vanderlei, eu esqueci o nome, eu sou a Valquíria, que deixou mensagem também agradecendo. E aí você, principalmente, por esse espaço, pela confiança, né? Porque quando a gente convida alguém, a gente está confiando no que ela vai trazer. E quem quiser falar comigo, tá aí em cima, né? lumasantos.mindfuleating, direct, WhatsApp, eu sou uma pessoa muito aberta, gosto muito de escutar. E gosto também que a pessoa fale o que é que faz sentido para você, como é que eu posso ajudar. Lá no link do meu perfil, tem também um link, no linkzinho azul, tem lá o meu canal do Telegram, que eu coloco conteúdo todos os dias para quem quer entender mais, para quem quer praticar também mindfulness.
eu tenho um monte de conteúdo. E te agradeço demais, Wallace, o convite e a confiança de estar aqui, pela troca, por tudo. Ah, nós que agradecemos do Instituto Wellness, Luma. De coração, foi um momento de muito aprendizado. Aprendi muito, eu acho que a audiência aprendeu muito. E a gente vai deixar essa live sim, tá? Para as pessoas poderem aproveitar ao máximo que puder por um tempo. Aí vou colocar que vai ficar no Instagram, depois ela vai estar também no canal do YouTube do Instituto Wellness. Tá, ok? Obrigado, Luma. Boa noite, tá? Fica com Deus. E a gente vai se encontrando aí nos caminhos do Mindfulness. Ah, com certeza, tenho certeza disso. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo, pessoal. Muito obrigado.